Brasis Profundes. O que é Brasis Profundis? Você já deve ter ouvido falar da expressão Brasil Profundo, um termo que vai desde o jornalista mais sensacionalista, passa pelo documentário mais cabeçudo do YouTube e termina naquela mesa capenga do bar da sua rua. Mas o que é Brasis Profundis? É o que a gente vai tentar descobrir nesse podcast. Oi, eu sou o Ted, uma metamorfose ambulante involuntária. Quem é você, Su? Oi, meu nome é Suzane e eu sou um misto de melancolia poética e carreta furacão. Gente, eu sou Laisa Machado, e meus CIDs são o F41.1 e o F33. E vamos começar esse episódio como? Pra cima, né? Porque agora é só ladeira abaixo. E ainda estamos gravando no domingo, né? Que para ter esse contexto mais deprê-show para esse episódio, com esse nome lindo, né? Mas assim, para começar esse episódio, acho que é importante a gente pensar no processo de cura. E o que é esse processo de cura, né? Qual é o primeiro passo? É falar do problema. E é isso que a gente vai falar hoje, porque estamos todos nessa vibe super animada de que nada faz sentido e vamos todos morrer mesmo. Eu confesso que eu estava esperando muito por esse episódio, porque ele é um misto do puro suco dessa vida, né? Tristeza, tesão, desgraça e aquele tiquinho de esperança, embalado por vídeos do TikTok, porque o segredo aqui é o equilíbrio. Mas a verdade é que viver tem sido muito, muito mais difícil, principalmente quando a gente é pobre. Então, assim, esse episódio, né? Doce Beijo da Morte, tem muito isso quando a gente vai falar sobre essas coisas tão legais e tão esperançosas. Tá foda pra todo mundo, assim, não é uma novidade, né? Parece que viver nunca foi tão difícil. Assim, domingo pra mim, por exemplo, que é dia de hoje, geralmente é o pior dia da semana, assim, há muitos anos já. E eu até já tentei criar o Domingo Feliz, que era um projeto pessoal, de fazer coisas legais no domingo para ressignificar esse dia, né? Que consegue ser pior, inclusive, que a segunda-feira para mim. Pois é o dia que eu penso na segunda, né? E não é a segunda, porque a segunda é só a segunda real mesmo, que nunca é tão ruim quanto eu imagino que ela seria no domingo. Mas isso hoje, porque eu sou traumatizada de segundas muito, muito horrorosas na minha vida CLT. Então eu criei realmente um trauma de segunda-feira. Você tem algum dia que você gosta? Eu gosto. Não, é uma coisa importante. Eu gosto muito de sexta-feira. Sexta-feira eu gosto muito de quinta, porque é perto de sexta. Eu gosto muito de sexta-feira à noite, porque eu ainda tenho todo o sábado. Mas sexta, pra mim, é mais feliz que o sábado, inclusive. Mas domingo, pra mim, é horrível. Eu adoro aquele meme que fala: você não odeia segundas-feiras, você odeia o capitalismo, né? Sim. Vamos falar as verdades aqui. Tem uma conversa da Esther Perel com a Brené Brown, de um podcast, que a gente pode até colocar na referência aqui, que me ajudou muito a entender essa coisa de se sentir ansioso, ansiosa, deprimido, deprimida nos dias de hoje, né? Elas falam sobre como o estado em que vivemos de inquietação tem muito a ver com uma falta de pertencimento que vem de dois fenômenos. O hiperindividualismo, trazido pela sociedade do capitalismo tardio, em que a gente vive, e o secularismo. Essa coisa, né, a gente perdeu as referências de tradições, rituais que vinham da religião. E, por um lado, a coisa da solidão nunca esteve tão pronunciada em todas as faixas etárias. E essa é uma decorrência direta de como o individualismo foi se consolidando na sociedade moderna como a única forma de ser. E, por outro lado, a sociedade nunca foi tão descrente em tudo, né? O fato de que as pessoas... Muita gente não tem mais uma religião para responder às suas angústias, ou mesmo tendo uma religião, elas seguem em dúvida ou em descrença, pode ser uma descrença na vida de um modo geral, o que faz com que a gente precise criar o sentido para as nossas próprias vidas. Ou seja, a gente está muito lascado, né? Porque é muita coisa para lidar. E eu fico pensando que essa falta de sentido faz a gente meio que viver a deriva nesse estado, e esse estado nos leva a muitas questões. E essas questões nos levam a ciclos
de adoecimento, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Eu tenho ansiedade. E para além de estar nesse grande oceano perdida, né? Que não é nenhum mar tranquilo, ele é um mar com muito turbilhão. E eu ouso dizer que tubarões, crocodilos e aqueles peixes abismais, né? Que são medonhos. Então, quando Lai fala que o domingo para ela é um domingo deprimente, e quando o Ted traz essas questões aí de individualidades e como a sociedade lida, eu me sinto muito triste, assim, hoje eu estou nesse dia triste, mas é uma tristeza que é anterior, sabe? Que é de muitas coisas, são de muitos medos, apreensões, da dúvida, o que é que tem depois da morte, o que é que tem agora, entendeu? Então, eu sinto que tudo isso faz a gente ser triste, estar triste, mas, sobretudo, se sentir com muito peso, sabe? Tem uma amiga que fala pra mim, né, que o contrário da vida não é a morte, mas é, na verdade, esse estado de desencanto, né? Quando a gente para de ter a vida como algo que a gente vê brilhante, como algo que brilha nos nossos olhos, a gente não tá, de fato, vivendo, a gente tá adoecendo. E tem um cara que eu gosto muito, que eu li na minha adolescência, que é o Joseph Campbell. Ele tem uma máxima que até hoje, pra mim, resume tudo. Ele fala assim: não acho que as pessoas estejam buscando um sentido para a vida. Não estão buscando sentido para a vida, mas estão carentes de se sentirem vivas. Eu amo, viu, Lai? E quando a gente estava na nossa adolescência, eu estava lendo Turma da Mônica. Mas me tira uma dúvida, o Joseph Campbell é da, não sei o que, de Sofia, Mundo de Sofia? Não, não, não. O Joseph Campbell, ele é um antropólogo que fez estudos comparativos de culturas diversas e a mitologia dessas culturas, e ele foi responsável por criar o mito do herói, né? A jornada do herói. Ele foi, inclusive, o professor do George Lucas, da Guerra nas Estrelas. Sim, bem básico, né? Bem Essas são as leituras de TED. Então, eu realmente começo a ficar um pouco triste o que é que eu estava fazendo na minha adolescência. Não, né, gente? Sendo adolescente, ué. Que adolescente. Assim, eu acho que o máximo de intelectualidade na adolescência foi ler Admirável Mundo Novo. Eu li na adolescência. Então, Que já era O George Orwell. assim, foi muito intelectual da minha parte. Na minha adolescência, eu estava fazendo camisetas tie-dye e vendendo no Campo Grande, que é um bairro aqui de Salvador. Sim, e é engraçado isso, né? Porque o Ted falou, né, do Joseph Campbell, de que as pessoas não estão buscando sentido para a vida, que elas estão carentes de se sentirem vivas. E o que me faz pensar é o quanto a gente tem podido viver mesmo, né? Que até hoje o fato de se sentir vivo é um privilégio, porque você gasta muito tempo tentando garantir o básico, né? A grande maioria da população não tem tido permissão de viver. E aí eu fico pensando que nem o Abu Janra, naquele antigo Provocações, que pergunta o que é a vida? Porque hoje em dia a vida é só sobrevivência, pois todas as vezes que eu, né, Laís, me senti viva, eu estava além da luta da sobrevivência, porque a luta da sobrevivência foi era a minha rotina. Então, foi sempre quando eu consegui parar e contemplar o presente. Pois o presente que me pareceu encantador de alguma forma. Eu acho que é muito complicado a gente viver hoje tendo que viver para continuar vivo no momento seguinte, entende? Você sempre está nessa luta. Eu que sou alguém que já passou assim por várias crises na vida, incluindo burnout, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, é o que eu tenho diagnosticado até agora, tá, gente? E, assim, hoje, sendo essa pessoa em recuperação, eu olho para trás e vejo que no passado eu era uma pessoa mais sonhadora, né? Eu acreditava em um futuro brilhante, cheio de possibilidades, mas hoje, ao invés de todas essas quedas de me tornarem uma pessoa mais resistente, como muita gente fala por aí, elas, na verdade, me deixaram também muito traumatizada. E isso me faz questionar, assim, será que a gente não está romantizando demais aquela ideia de resiliência? Sim, tá que deu meio fiquei fragmentada com o que você falou coisas muito, muito fortes, assim, muito impactantes, né? De que a gente
que é um privilégio viver, mas ao mesmo tempo a gente sempre tá, né, vivendo e tentando sobreviver, parece que a gente só vai, né, só tá indo. Sim. E eu fico pensando que para além da moda de tatuar resiliência com letra cursiva, acaba que parece que sentir estar nesse lugar é meio que um mínimo de conforto ou esperança frente à vida, quase como um placebo, né. A resiliência, às vezes eu acho, né, essa resiliência meio tóxica e de tatuagem, meio que cria na gente uma falsa casca, fortalece nossas costas e ombro para aguentar mais um pouco, mais um pouquinho. Mas a questão é que isso, se isso é saudável nesse processo. E aí eu fico pensando, né, que existe uma linha de filosofia, filosofia da natureza, que ela vai lidar com a relação do indivíduo ter tempo de apreciar o encanto, né? Que é isso que Ted falou, né, do encantamento. Esse estado de encantamento deixa a gente mais leve e, sobretudo, mais presente. E o estado de não encantamento é o oposto. E é isso, às vezes eu sinto isso comigo, assim, de que eu tô só nessa luta de viver mais o dia, acordar, nã-nã-nã-nã, e se perdeu o encantamento, se perdeu o olhar com atenção e de se encantar com as pequeninas coisas, sabe. Mas isso tudo é tão ao mesmo tempo, é toda hora. Então, assim, quando a gente tem esse tempinho, como agora, pra conversar, a gente, né, vai entendendo, mas tá tudo todo o tempo acontecendo, né. Então, às vezes, a gente nem tá sentindo, a gente só tá indo. A Liza trouxe a referência do Admirável Mundo Novo, que eu falei que era George Orwell, mas na verdade é do Aldous Huxley. E acho que é um livro muito interessante, porque ele fala justamente essa maquinização da sociedade, né, onde as pessoas elas são movidas a drogas. E é um livro, né, de 1932, e ele é tão recente, né, que mostra justamente como a sociedade que é regimentada Demais. pela alopatia, né, é, é isso, a gente vive um mundo em que as pessoas estão movidas a Rivotril, a não sei quais outras substâncias, não quero nem divulgar os nomes das Big Pharmas aí, mas além dessa parte fisiológica, existe uma parte ideológica muito forte, que é essa positividade tóxica, né, que paralisa essa nossa capacidade de criticar a realidade. Tem uma artista maravilhosa, a Castiel Vitorino Brasileiro, que eu fiz uma vivência e levei dessa vivência o mantra que ela traz. O descanso é a coisa mais bela. E não tem coisa mais importante numa sociedade que prefere te ver morto a valorizar o não fazer nada. Tem uma amiga gringa que também trabalhou comigo, a Janae Butler, que hoje ela faz um clube de prevenção e recuperação de burnout, que visa justamente promover essa mudança, né, da gente parar de glamorizar, glamorizar, glamourizar a sociedade do cansaço em nome do bem viver. E aqui acho que é o momento da gente invocar, né, Nego Bispo e Ailton Krenak, que tem a Bell resposta. Hooks. Bell Hooks, opa! Eles têm a resposta. E já vai com a minha dica do episódio. O livro do Ailton, que é A Vida Não é Útil. E eu acho que resume tudo. Quem foi que disse que todo santo momento da nossa vida a gente precisa estar produzindo alguma coisa? Quem foi que fez com que a gente acreditasse nessa armadilha? A gente tem que ser, nada mais. Claro que a gente precisa subsistir para conseguir ser qualquer coisa. Mas essa é a questão. É difícil subsistir sem estar plugado na matriz de produtividade que é a sociedade moderna. Mas o quanto nos tornamos subservientes do sistema até sucumbir é uma linha que precisa ser traçada conforme a realidade de cada um. Ai, eu tô ouvindo vocês falarem e tá me pegando em um lugar muito doído, assim, pra mim, de verdade, porque eu me sinto exatamente essa máquina. Eu me sinto no lugar de que eu tenho que estar produzindo. E outro dia eu me peguei pensando: "O que eu sou sem meu trabalho?", sabe. E eu fiquei com medo da resposta, de me responder isso, porque eu, né, como você sabe, designer, ilustradora, por muito tempo, isso, eu queria ocupar esse lugar. Então eu só conseguiria ocupar pela força do trabalho, pelo meu trabalho. E aí eu fico pensando: "E quem eu sou sem isso?", sabe. E aí eu fico meio que com medo de ouvir a resposta.
E também tem uma parte, né, que é eu tenho que estar fazendo para estar em algum lugar, para ocupar esse espaço, para ter mais trabalho, aquilo que o Ted falou, né, para subsistir, para tudo, mas às vezes eu não consigo, sendo bem sincera para vocês, pensar como fazer isso, como, né, de uma forma realística, de ter tempo, né, de ter o descanso, de ter o trabalho, ter a grana e cuidar do corpo, sabe? Eu realmente não consigo resolver essa equação sozinha. Isso me pega, assim, porque eu acho que eu vim de uma geração, de uma família, né? Minha mãe até recentemente trabalhava, já senhora de idade e tal. E então eu cresci num ambiente que o trabalho, aquela máxima, o trabalho dignifica, né? Então, assim, eu me sinto muito presa ao trabalho. É uma coisa meio que triste, assim. E é muito triste porque eu faço coisas muito bonitas. Eu tenho uma dicotomia, né? Eu gosto, é isso que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo me dói, e ao mesmo tempo eu não quero ser isso, e ao mesmo tempo pode ser que eu só seja isso. Então, acho que é uma conversa meio doída, assim, pra mim. Ô, Su, só queria falar também. Ouvindo você falar isso, eu acho extremamente irônico, na verdade, e paradoxal até, porque eu lembro quando eu conheci o seu trabalho, no meio da pandemia, eu lembro de ver um post seu que tinha justamente uma ilustração de uma pessoa, acho que era uma mulher, e ela atravessava um portal, assim. Era uma ilustração muito, assim, abstrata, mas ela tinha para mim um encanto que eu não via em mais nada na internet naquele momento. E eu, assim, tava sedento por isso, sabe? Sabe quando você tá buscando aquela fagulha de inspiração, alguma coisa que vai te dar, assim, vontade de, sei lá, se encantar de verdade, né? Ler mais ou buscar mais arte. E acho interessante pensar, né, da sua vivência, o quanto que a arte, ela segue como algo que você faz pela necessidade de conseguir cultivar esse encanto e de alguma forma você atrai as pessoas por isso, né? Então, quem é você para além do seu trabalho? É uma pessoa que inspira muitas outras pessoas porque o seu trabalho é maravilhoso. Ai, ai, gente, obrigado. Mas, assim, é, dizem que tem essa coisa, né, da arte que a gente se engana, né, que o poeta mente tão bem, né, que ele começa a se enganar. Então eu acho que sim, o meu trabalho que eu faço vem desse encanto e acho que vem de eu me responder, de ser o que eu gostaria, sabe? Então, acho que eu lembro dessa ilustração. Então é como se ali eu dissesse para mim mesma que pode ter algum caminho que não seja esse, né? Mas é muito louco que a arte tem um pouco disso, de às vezes você está sangrando e sofrendo, mas o que você vai produzir, o nascimento daquilo ali vai, em algum lugar, ser algo especial para alguém, sabe? Eu fico às vezes viajando muito nisso. E eu percebo que esse episódio foi um episódio que traz essa complexidade, né? Da vida, que é sim triste, um pouco solitária, mas também alegre, afetiva e com esses encontros e com esses encantamentos. Eu acho que o processo de falar, e eu venho aprendendo isso, eu vim de um lugar, acho que Liza, por me acompanhar um pouco mais tempo do que o Ted, ela sabe que eu tenho muita dificuldade de falar assim, né? De fato. Sim, demais. É. E eu acho que o processo de falar, de escutar e partilhar meus sentimentos é uma revolução mesmo. Saber que o domingo pode ser um dia meio bosta, né? Mas que a gente pode ter outros dias legais, como a sexta-feira para Liza, ou a quinta-feira, né? Ou o mantra que a gente aprendeu lá na vivência dele. Ler livros, escutar esse podcast, abraçar nossos demônios, né? E, sobretudo, ter uma relação honesta com a própria tristeza, sabe? Abraçar. Acho que tem momentos que a gente tem que abraçar isso que a gente está vivendo e fazer as pazes, sabe? Num sentido muito real de por que eu estou vivendo isso. E eu acho que isso é, sobretudo, entender o caos, viver, e isso tudo é muito decolonial, né? Isso aqui é decolonialidade pura, que é
uma deixa maravilhosa, né, Laísa? Sim, uma deixa maravilhosa para a gente falar do próximo episódio da gente, que vai ser E é Tudo Decolonial, onde a gente vai discutir esse termo, né, que tem sido moda nas rodinhas mais militudas desse Brasil. O que a gente consegue entender do que é decolonial, a gente precisa ser decolonial, é tudo de ruim que acontece, veio da colônia, ou não, sabe, decolonial. Onde é que está esse decolonial hoje em dia? Enfim, tá, para mim tá muito bagunçado ainda esse termo, e eu acho que vai ser muito legal o próximo episódio. E eu já queria aproveitar e falar um pouco da minha dica, que é o livro Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho. Foi é uma psicóloga, né, a Ediane Ribeiro, que ela é especialista em trauma, e ele tem me ajudado muito a rever os meus próprios traumas e deixar a minha vida mais leve. Eu acho que é algo que ajuda muito, né, para além de todas as dicas que a gente já deu aqui, assim, de como a gente pode olhar o mundo de uma outra forma, exige esse exercício nosso de autoconhecimento mesmo. Eu odeio essa palavra porque eu acho ela tão batida, mas enfim. Mas da gente ficar buscando essa melhora, porque para ficar mais fácil, que é isso que Su falou, né? É muito difícil. E isso que você disse, Su, que, né, da questão de você trabalhar com arte, é uma coisa para mim que é muito doida, porque quando eu tive a minha segunda crise de burnout, a psicóloga me disse assim, nossa, Laísa, mas todos os pilares da sua vida é o trabalho, tudo é trabalho, não dá para ser só trabalho. E aí eu comecei a procurar outras coisas para fazer também, né? Foi no meio da pandemia, e aí eu comecei a pintar, e a desenhar, todas as coisas que, né, me vinham na cabeça. E é algo que, para mim, hoje, tem muito significado, que é uma forma de eu me expressar, de colocar para fora muita coisa. E eu imagino o quanto deve ser complexo para você, Su, porque eu morro de ciúme dos meus quadros. Eu não quero dar, eu não quero vender, eu quero que fique nesse local mesmo de experiência minha, para mim mesma, claro, né? Eu decoro casas, ou, né, eu fico aí dando quadros de periquitos para os amigos, que eu adoro fazer, desenhar periquitos, mas como um presente e não nessa relação de comércio, porque eu quero guardar para mim, não porque eu não queira distribuir com o mundo, não é nesse sentido. Mas quando você é artista, no sentido de você vive disso, deve ser muito angustiante em alguns momentos também. Total, total. É quase uma fragmentação, né? Porque Sim. tem isso, é algo que você, para além do talento, né? Você sabe fazer, tem uma relação com aquilo, mas ela também tem uma relação utilitária, comercial, né? Sim. Tratativa, burocrática, e que isso meio que parece que são dois caminhos, né? Meio que um puxando o outro, assim, e eu ali no meio. E é isso, ao mesmo tempo que eu que às vezes meu processo dicotômico entra muito nisso, porque eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto, eu Sim. nasci para isso. Só que esse meu amor e essa minha missão, sei lá, jornada do herói, ela é atravessada por tantas coisas que me pesam que se torna, né, meio estranha isso, mas é, ainda assim, ainda sobre todas essas coisas, o que eu faço ali na Movimento, né, que é onde eu apresento minhas coisas, acaba também me mostrando que tem muita gente passando e sentindo as mesmas coisas que eu. Acho isso muito louco. Muito louco, porque às vezes eu escrevo um texto, aí vem alguém, ai, eu senti isso, sabe? Aí eu, poxa, então é isso, né? Tá todo mundo meio que sentindo demais, sofrendo demais, precisando demais, né? Eu sinto meio que como se a gente estivesse com uma constante fome, né? De alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é. E que talvez seja o descanso, o encantamento e a própria vida, né? E sem a arte a gente não consegue decodificar isso, né? Eu acho que o papel da arte ele é justamente para ajudar a tangibilizar o intangível e o inviável de traduzir, às vezes, em outra linguagem, né? Eu acho que o que mais me inspira, às vezes, no trabalho que eu vejo dos livros que você faz, Su, é justamente como que certos sentimentos são inomeáveis,
certas experiências são indescritíveis, mas uma ilustração consegue capturar, às vezes, melhor do que qualquer outra coisa. Às vezes uma música faz isso, às vezes um poema pode fazer isso, mas são todas tentativas, né, de alguma forma, elaborar aquilo que a gente não consegue fazer por falta de tempo, por falta de energia, por falta de encantamento. Então, Sim. essa função tão crucial que é a arte na nossa vida, de conseguir ajudar a gente a navegar por isso, né? Eu tô imaginando o pessoal de casa escutando a gente e ficando assim, pegando um cobertorzinho, tipo, meu Deus, eles estão muito lascados. Calma, gente, calma, que a gente tá no caminho. Eu acho que esse processo do podcast, para além da gente conseguir grana, porque, né, é sobre também, eu acho que tá sendo um processo muito terapêutico, de falar coisas que a gente sente. Eu acho que isso é muito fantástico. Eu tô amando ter podcast, sabe? Eu tô amando falar de coisas, brincar com vocês e usar o meu humor, né, que eu guardei por muito tempo, aqui. Então acho que esse episódio ele traz essas coisas doídas, né? Mas é um machucado que a gente consegue botar um band-aid da Hello Kitty bem bonitinho. Adorei, Desde da Hello Kitty, quem nunca? E esse é o lado oculto da Suzane, que a gente tem que explorar um dia. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio dedicado pro stand-up da Suzane. Vamos cobrar. Por favor. Quem quiser aí, quem quiser ouvir o stand-up da Suzane, coloca nos comentários pra gente saber que vai ter audiência e a gente vai trabalhar em cima dessa produção. Manda o Pix também. Quero comentário, não. Eu quero ouvir isso aqui, ó, na conta da gente. Já o Eu queria, apoia-se, né? eu queria, gente, nesse clima mais pra cima, né? Dar a minha dica, que é um livro que, assim, mudou muito a minha mente nesse processo do criar, né? Que é muito difícil, às vezes você não tá afim. Que é Aprender de Coração, Práticas para Libertar o Espírito Criativo, da Corita Kent, que é, assim, uma pedagoga, freira, que fantástica, né? Ela traz exercícios, dicas de você criar, né? Em meio a tantas questões. Então, assim, acho que super vale a pena a leitura desse livro. Que lindo. Eu quero só finalizar com uma outra dica que, né, me veio à mente agora, que é o filme Perfect Days, do Wim Wenders, que é um filme recente e que eu achei incrível e que fala exatamente das coisas que a gente falou aqui, da questão do encantamento, e nos ajuda a ver a vida de uma outra forma. E, enfim, só vejam aí, umas 2 horinhas, eu acho. E vai te deixar bastante reflexivo e eu acho que com um quentinho no coração, porque foi assim que me deixou, né? Pra gente deixar, assim, o pessoal mais com uma dica de acolhimento. E é isso, pessoal. Assim, não esquece de dar aquela moral pra gente. Marca um amigo que precisa ouvir esse papo. Compartilha o episódio, deixa o seu like. E estamos aqui no aguardo também, né, do apoio-se do Stand da Sul. E um beijão, foi um prazerzão estar aqui com vocês hoje. Até a próxima, pessoal. Um beijo, gente. Manda o pix.